Bom, pessoal, hoje é uma aula muito prática, como eu falei para vocês. Eu não vou ficar falando muito de teoria, eu vou começar a falar de projeto, tá? Nós vamos fazer dois projetos simples, mas que eu acho que são bem ilustrativos. Então, o primeiro projeto que a gente vai fazer é um circuito driver de LED. Quando eu falo de driver, pessoal, normalmente dentro da linguagem da eletrônica, driver é qualquer circuito que faz uma interface entre uma parte de circuito de baixa potência com uma de alta potência, de forma que essa parte de baixa potência consiga controlar a parte de alta potência. Tá? E ele que faz essa adaptação, né? Ele que faz a adaptação de tensão e correntes baixas para tensões e correntes altas. Então, driver é um conceito abrangente, tá? Qualquer circuito que tenha essas características, ele é um driver. No nosso contexto específico de transistor, o driver é quando eu preciso de um transistor para fazer esse papel. Tá? Então, o transistor ele vai funcionar como sendo esse meio, né, entre um circuito de baixa potência e um circuito de média e alta potência que eles precisam conversar em termos de potência, né, de acionamento. Tá? Então, o jeito mais simples da gente começar é pensando assim, como é que eu consigo acionar um LED? Como é que eu consigo acender um LED? A gente já viu como é que o LED opera, né, na parte de diodos, mas como é que eu consigo acionar? O LED ele tem características muito próprias, né? Para eu poder fazer um LED acender, e acender num brilho razoável, eu preciso passar por ele uma corrente razoável, né? A gente viu que essa corrente aí, ela varia, né, dependendo da aplicação, de 25 a 50 miliamperes, né, para a gente poder deixar numa média de 30, né, 35 miliamperes, mas seria mais ou menos nessa faixa. Então, a primeira pergunta, né, que a gente poderia se fazer é o seguinte: uai, mas por que eu preciso de um driver, né? Por que eu não coloco já uma porta lógica acionando um LED? Por que a minha porta inversora, que eu estou representando aqui, na hora que eu coloco uma tensão, um nível lógico baixo na entrada, ou seja, 0 volts na entrada, e ela vai colocar 5 volts aqui na saída, né, um nível lógico alto, por que eu não posso fazer isso direto, né? Ué, se ela coloca 5 volts, maravilha, né? 5 volts, a gente já sabe que o LED ele vai ter uma queda de tensão, uma barreira de potencial em torno de 2 volts, então estou acima disso, está tranquilo, né? Eu consigo fazer a polarização direta dele, ele vai acender, essa tensão vai fazer passar uma corrente através dele, que vai produzir, né, o brilho dele. Então, por que essa complicação? Bom, essa complicação ela surge pelas características elétricas da porta lógica. Eu não sei se vocês viram isso com Haylord, se vocês se lembram disso, né? As portas lógicas têm parâmetros elétricos. Então, aqui eu estou colocando, só para a gente poder ter como exemplo, uma inversora de TTL, né, o CI 7404, ele é um CI do tipo TTL, com uma saída TTL padrão. Já já nós vamos ver o que é isso. Então, ele está aqui, né, o encapsulamento dele, então ele é composto por 6 inversores no mesmo circuito integrado. Tá? E aqui eu estou pegando um deles só. O que eu preciso olhar no manual para poder entender a necessidade do driver? Tá? O manual, aqui eu peguei um recorte do manual, porque ele tem muitos dados, mas os dados mais importantes que eu preciso olhar estão aqui. Tá? Se vocês forem perceber, o manual ele vai indicar níveis de tensão e níveis de corrente nas saídas do circuito integrado. Tá? Eu tenho aqui 6 portas lógicas, e aí o fabricante vai falar o seguinte, ó, em cada uma dessas saídas aqui, as características que você precisa respeitar, porque eu garanto, né, até um certo limite dessas saídas aí, são as que eu estou descrevendo abaixo. Quais são os principais parâmetros de saída
de uma porta lógica. Isso a gente vai olhar no manual, tá? Então, pegando aqui do 7404, eu tenho o VOH, eu tenho o VOL, eu tenho o IOH, o IOL e, obviamente, a alimentação, né? No caso do TTL, a gente sabe que a alimentação dele sempre é de 5 volts. O que é o VOH? Aqui é só olhar a sigla, O de output e H de high. Então, tensão na saída quando eu coloco o nível lógico alto. VOL, tensão na saída quando eu coloco o nível lógico baixo. Então, quando eu coloco o nível lógico alto aqui, o que o meu fabricante garante? Então, se eu olhar no manual, no caso do 7404, ele vai falar o seguinte, a minha saída em nível lógico alto vai ser 3.4 volts, podendo, né, você pode encontrar circuitos projetados, né, e fabricados que cheguem até 2.4. Então, no caso da saída TTL padrão, para o 7404, isso pode variar, né, a gente não pode considerar que esse circuito vai colocar 5 volts na saída dele, tá? Então, isso aí já é uma coisa importante a ser vista, tá? Do ponto de vista de corrente, mesma sigla, né? IOH, corrente na saída para nível lógico alto. IOL, corrente na saída para nível lógico baixo. Então, quando eu coloco nível lógico alto, qual é a corrente que circula no meu, né, que a minha saída, que o meu circuito coloca na saída para poder acionar alguma coisa? Vamos dar uma olhada aqui que o fabricante fala. Ele fala que quando eu coloco o nível lógico alto na saída, a corrente máxima que ele se compromete em fornecer com o projeto dele é de menos 0,4 miliamperes, ou seja, 400 microamperes. Aqui é só uma questão de convenção, tá? Para vocês poderem também não acharem estranho. Por que é menos, né? O sinal menos? Do ponto de vista dos manuais, a consideração dos fabricantes é toda corrente que sai do meu circuito é negativa, toda corrente que entra nele é positiva. Isso é uma convenção só para vocês não estranharem esses valores negativos que às vezes a gente encontra, tá? Ele se compromete a fornecer no máximo 400 microamperes. E olha que interessante, o IOL é 16 miliamperes. Olha que interessante isso, né? Ou seja, quando eu coloco 0 volt aqui, e aí ele também fala o seguinte, ó, no caso do meu VOL, né, qual é o nível lógico de saída para, qual é o valor da saída para nível lógico baixo? Ele fala assim, ó, em média, eu garanto 0,2 volts, tá? Então, aqui a minha saída não vai ser 0, vai ser 0,2 normalmente para a saída TTL. Mas pode ser que você encontre até 0,4, tá certo? Então, você já, sabendo disso, né, você, às vezes, pode ter que tomar uma decisão depois, ali, né, no circuito de acionamento. Então, quando eu coloco o nível lógico baixo na saída, ele fala o seguinte, eu consigo drenar, ou seja, quando eu coloco 0,2 volts aqui, se eu tenho um circuito sendo acionado, ele fala que a corrente que vai entrar aqui, quando eu coloco esse 0,2, porque provavelmente eu vou ter uma diferença de potencial a favor da minha carga, não é esse caso, tá? Depois eu posso até desenhar um circuitinho que mostre isso para vocês. A minha corrente entrando no circuito pode ser, ele aguenta até 16 miliamperes. Então, o resumo da ópera é, o meu circuito integrado, ele tem capacidade de drenar a corrente, ou seja, de receber, muito maior do que de fornecer corrente. Se a gente for fazer uma conta básica aqui, daria vezes 4, daria 1,6 mili, né? Então, seria para 16, 40 vezes, né? Então, ele consegue drenar 40 vezes mais corrente do que ele consegue fornecer. Por isso que, em alguns casos, tá? Em alguns casos,
dependendo da aplicação, se você quiser acender um LED, é melhor você utilizar a lógica invertida. Você projetar uma tabela verdade que não conte que você acione o LED quando tiver nível lógico na saída, mas que você o acione quando tiver nível lógico baixo na saída, e aí você coloca o LED ligado em VCC, no 5 volts aqui, tá? Então você coloca um resistor, um LED para VCC, e aí quando ele tiver 0,2 volts aqui, né, ou seja, nível lógico baixo, o circuito fecha, e aí você consegue acender o LED. Então, o que eu quero é fazer, eu quero acender o LED com essa porta lógica. O que eu acabei de ver? Ela só pode fornecer, no máximo, 400 microamperes. Quer dizer que não vai passar mais que 400 microamperes aqui? Não, pode passar. Se você puxar mais, vai passar. O que o fabricante está falando é, se você puxar mais que 400 miliamperes, primeiro, eu não garanto que o meu circuito vai sobreviver, né? Ou por quanto tempo ele vai sobreviver. Às vezes ele sobrevive e você reduz a vida útil dele aí de 10 anos para um mês, né, trabalhando com isso. E segundo, se você tiver um outro circuito lógico aqui, uma outra porta lógica, ele não garante os níveis lógicos para poder dar continuidade ao sinal de maneira correta, tá? E como o LED, a gente já viu, né, ele precisa de em torno aí de 20 miliamperes para poder acender, ou 30, né? A gente está querendo fazer um driver para 30, para deixar ele bem acesão. Está incompatível, né? Eu quero fazer um projeto que precisa passar 30 miliamperes no LED, e eu preciso atender uma especificação de 400 micro. Não tem condição nenhuma, né? Por isso que eu preciso de colocar o driver. Se eu quiser acionar esse circuito dessa forma, com nível lógico alto, lógica normal, né, lógica positiva, né, o 1 acende LED e o 0 apaga, eu tenho que colocar um driver, tá? Então, como é que eu coloco esse driver? O driver nada mais é do que você colocar entre a saída que você tem da porta lógica e a coisa que você quer acionar, que é, no caso, o meu circuito aqui, você colocar um transistor com um resistor de base, ligando a sua carga ao coletor dele, de maneira que a sua corrente de base vai ser pequena, multiplicada por beta, ela vai fornecer uma corrente de coletor razoavelmente grande para poder acionar sua carga. Então, é como se eu tivesse diminuído absurdamente a necessidade desta corrente aqui. Essa corrente não precisa ser 30 miliamperes. Esta corrente precisa ser 30 miliamperes, a corrente de coletor. Como a corrente de coletor é beta vezes a corrente de base, eu diminuo absurdamente a necessidade de corrente na saída da minha porta lógica e, muito provavelmente, ela vai conseguir fornecer para o meu transistor. E aí quem faz todo o trabalho? O próprio transistor, né? Ele amplifica essa corrente através do fator beta e aí acende o meu LED lá bonitinho, tá? Então, o driver, na verdade, é esse carinha aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? A gente sempre liga a nossa carga no coletor e projetar o driver é você projetar os parâmetros elétricos de coletor, normalmente qual o resistor que eu tenho que colocar aqui para não queimar ou para poder passar a corrente que eu queira. E, sabendo desta corrente de coletor, qual o resistor de base que eu tenho que colocar aqui para que gere uma corrente de base adequadamente para produzir a corrente de coletor que eu preciso. Então, o driver é isso. Amplificar essa corrente aqui, mas projetar esses componentes para que isso seja feito atendendo aos parâmetros que eu preciso. Como é que a gente faz isso, então? Tá? Bom, se a gente está utilizando o BC548, aqui eu estou trazendo novamente aquela pedacinho do manual, a gente tem que lembrar dos parâmetros principais dele, né? Primeira coisa, no meu driver, a corrente entre coletor e emissor vai ultrapassar 30 volts? Se eu olhar aqui, não, né? Se o meu circuito, a alimentação é de 5 volts, quando ele estiver cortado, ou seja, se a minha saída aqui, a minha porta lógica, ela tiver com nível lógico baixo aqui, o transistor vai estar cortado, qual que vai ser a tensão máxima que vai ter entre o VCE aqui, pessoal?
Qual a tensão máxima do VCE? O VCE de corte aqui. Vocês já sabem. 5. 5, muito bem. 5 volts, certo? Ou seja, nesse projeto, essa tensão não tem como ser maior que 5. Portanto, primeira coisa que eu preciso atender, tá beleza, né? A tensão entre coletor e emissor, que é de 30 volts, o máximo que o DC548 pode suportar, então eu posso utilizar ele. O que mais que eu preciso ver? Preciso ver qual é a corrente de coletor. A corrente que eu preciso ter no coletor, se a gente for olhar, a corrente de acionamento do LED, que é de 30 mA. Se no máximo é 500, está tranquilo. Posso utilizar ele também, tá? Se não tivesse, eu tinha de procurar outro transistor que esse parâmetro aqui fosse maior do que o que eu preciso, tá? Quando ele estiver na saturação, quanto é que vai ficar no VCE dele? Ele fala assim, nas condições máximas vai ficar 0,25, no máximo, né? Então, tudo bem, isso aqui também é outro parâmetro de projeto que eu posso utilizar mais na frente lá, tá? E uma coisa importante é o ganho de corrente, né? Se eu estou utilizando o 548, o ganho de corrente, o 548 sem letrinha nenhuma, ele varia de 110 a 800, então tem que ter isso em mente. Então, são essas coisinhas aqui que a gente precisa lembrar na hora de fazer o projeto. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem um circuito, a primeira coisa que a gente vai fazer é, primeiro, no corte, quando eu tiver 0 volt aqui, eu não tenho nenhuma corrente na base. Se eu não tenho nenhuma corrente na base, eu não tenho nenhuma corrente no coletor. E a tensão VCE, como não sei quem que falou, vai ser 5 volts, certo? Portanto, do ponto de vista de nível lógico baixo, não tem que fazer projeto nenhum, né? Porque não vai ter corrente, independente se tiver resistor, não, eu preciso ter o resistor, mas independente do valor desse resistor, vai ser com um nível lógico baixo, eu vou produzir 5 volts aqui e não vai passar nada e o LED vai ficar apagado. Então, o meu projeto, ele tem que ser com relação à saturação. Então, na saturação, qual é a corrente que precisa passar aqui? Eu faço a coisa de trás para frente, tá? Quando eu estiver aplicando o nível lógico alto aqui, né? Não é 5 volts, já eu vou chegar aí, deixando. Quando eu estiver com o nível lógico alto aqui, eu vou saturar esse transistor, precisa passar a corrente que eu quero no LED. Então, a corrente do coletor é a minha corrente especificada, tá? Muito bem. Se eu preciso ter essa corrente, eu posso calcular qual o valor de resistor que eu tenho que colocar aqui para produzir essa corrente. Esse resistor vai ser quem? Vai ser a tensão que eu tiver em cima dele dividido pela corrente que passa por ele. Qual é a tensão que eu tenho aqui em cima dele? Vai ser 5 volts menos a tensão que eu tiver daqui para o terra, que envolve a tensão do LED mais a tensão entre coletor e emissor aqui. Então, vai ser VCC menos o VLED menos o VCE. E, como eu estou no estado de saturação, eu considero o VCE de saturação. Tá? Dividido por qual corrente? Com a corrente de saturação também. A gente viu isso na última aula, né? Se o meu transistor está na saturação, eu preciso dividir pela corrente de saturação. Que no nosso caso aqui é 30 mA, porque eu preciso acender o LED quando estiver na saturação. Se eu faço essas contas, eu descubro que esse resistor é de 100 ohms. Tá? Sabendo disso, vamos para a base. A base, eu tenho que o IB de saturação vai ser o IC de saturação dividido pelo beta. E aqui, a minha pergunta para vocês. O meu transistor tem um beta que varia de 100 a 800. Qual é o valor que eu utilizo aqui, pessoal? O valor aqui, se a gente colocar o valor mínimo, é o correto, tá? Porque é o pior caso mesmo. Se o meu transistor, se eu projeto ele para o beta mínimo, se ele tiver um beta maior, quer dizer que ele vai entrar mais na saturação ainda. Então, eu estou garantindo ele, tá? E tem mais uma coisa ainda. Além de eu usar o beta mínimo, eu posso utilizar uma coisa chamada fator de saturação, tá? Você tem que projetar o circuito garantindo que ele realmente vai entrar em saturação. Se eu utilizar o beta exato, o que vai acontecer? Vamos lá. Aqui eu tenho que passar 30 mA, tá? 30 mA.
no coletor. Se eu utilizar um determinado beta, eu vou ter aqui a minha corrente de base, vai ser esse 30 miliamperes, eu preciso passar ali, dividido pelo beta. Então vamos lá. Se eu colocar o beta de 800 aqui, que é o beta máximo, eu vou ter uma corrente muito pequenininha e esse resistor vai ser muito grande. Quer dizer que, se o meu beta for menor que o beta máximo, a minha necessidade de corrente tem que ser maior. E esse resistor deveria ser menor. E provavelmente eu não vou conseguir alcançar a saturação aqui para poder acender o LED. Além disso, estou utilizando o beta mínimo, está legal, tranquilo lá. Mas eu quero realmente assim, garantir que ele saia da região ativa e entre na saturação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e ainda diminuir mais esse valor aqui, supondo que eu preciso injetar mais corrente para ele entrar mais na saturação, tá? O quanto mais? Cara, depende muito do projeto seu, do teu feeling e tal. No meu caso aqui específico, eu nem vou fazer isso, tá? Eu vou partir do pressuposto que eu posso confiar no fabricante, já vou utilizar o beta mínimo dele e não vou colocar nenhum fator de cagaço. Por quê? Porque tanto faz, se o LED tiver 30 mA, ou tiver 28, ou tiver 25, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, não, para mim, né, isso é uma questão minha, não vale a pena eu forçar muito a corrente na base aqui, colocando um resistor menor, porque eu estou gastando energia à toa, né? Estou gastando potência à toa. E o que eu não quero é gastar essa corrente que é à toa, porque ela tem um limite, né? A porta pode fornecer até um determinado valor. Então, assim, a minha prática já me diz o seguinte, vamos colocar um mesmo, vamos confiar no nosso transistor, e se não for um, né, se esse beta aqui, como o cara garante que no mínimo é esse, vai ser muito raro eu ter algum problema nisso. Mas mesmo que seja menor do que 100, essa corrente vai ser um pouco menor do que 30 e esse cara aqui vai estar com um brilho um pouco menor do que o que eu queria. Nada muito crítico, tá? Então aqui eu estou sendo econômico, eu não quero gastar além do que eu preciso, eu vou colocar ele no limiar aqui da saturação, não vou forçar ele muito dentro da saturação. Isso é uma condição minha, tá? Se você quiser, você pode colocar. Só que depois aguenta, né? De repente essa corrente aqui não vai conseguir suportar o que você precisar lá. Então, de posse disso, a gente pode calcular o IB de saturação, que vai ser o IC dividido pelo beta que eu estou utilizando. Muito bem. Se a gente fizer essa conta, vai dizer que eu vou precisar de um beta de 270 microamperes na base. Então, para eu fazer circular 270 microamperes na base, vai ser a corrente aqui, vai ser a tensão, deixa eu tirar um pouco desse monte de coisa que eu desenhei. A corrente aqui vai ser a tensão que tiver em cima deste resistor, né? Positivo aqui, negativo aqui, dividido pela resistência. Portanto, a resistência vai ser a tensão do resistor dividido pela corrente. A corrente é a minha IB de saturação. E qual é a tensão em cima do resistor? É a tensão deste lado, que é o meu Vout, menos o 0,7. Essa é a queda que fica em cima do meu resistor de base, o R1 ali, né? Então, vai ser o VO dividido, menos 0,7 dividido pelo VB de saturação. E qual que é o pior caso? O pior caso é quando eu estou com a máxima corrente e aí eu vou ter uma tensão mínima dada pelo fabricante. Então, eu vou utilizar ainda o VOH mínimo. Vocês vejam o seguinte, eu não ultrapassei aquela condição de 400 microamperes, né? A minha corrente de base é 270, então eu estou dentro do que eu preciso. Aqui eu estou sendo conservador. O que eu não economizei lá no beta, eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou falando, olha, mesmo não estando naquela condição crítica de 400 microamperes, se o meu circuito chegar na tensão mínima que o fabricante fala que ele pode chegar, ainda assim meu LED vai acender. Então aqui eu coloco 2,4 volts na hora de fazer a conta, tá? Aqui eu estou sendo conservador, tá? Ao invés de eu colocar 3,4, eu estou colocando 2,4 e sendo bem conservador. Então eu acho que
nesse sentido, eu consigo economizar um pouco da corrente de base, através desse fator aqui, mas eu consigo preservar utilizando o pior caso, que é o caso quando a tensão estiver muito baixa na saída da minha porta lógica. E aí eu consigo chegar no valor de 6,2 kΩ, tá? Então, os componentes desse drive vão ser um resistor de 6,2 kΩ aqui, resistor de base, um resistor do LED de 100 ohms, né? Seria esse aqui. Um transistor BC548, porque foi o que eu utilizei os parâmetros para calcular, e o meu LEDzinho. E aí, quando ele tiver nível lógico baixo aqui, ele vai estar com 1 aqui. Esse 1 vai saturar o transistor. Saturando o transistor, vai circular a corrente que eu preciso. O LED acende, maravilha. A corrente de base projetada, não quer dizer que vai ser assim, porque eu não sei os parâmetros exatos, mas projetada vai ser em torno de 300 microamperes, né, 270, que a gente viu lá, o que é abaixo do que a porta, realmente o limite máximo que ela pode fornecer, eu estou dentro disso tranquilamente, né, e o meu LED vai conseguir acender, porque eu utilizei um beta mínimo aqui, provavelmente meu transistor tem um beta maior, se tiver um beta maior, ele entra mais ainda na saturação e está tudo certo, não tem problema nenhum. Se eu colocar o resistor de 6,2K, certo? Coloquei ele aqui. Eu projetei para uma tensão de 2,4. Com 2,4 e 6,2, eu projetei que aqui vão passar, quanto que era mesmo? 270. Eu projetei que vai passar 270 microamperes aqui. Tá? Vamos imaginar que essa tensão não seja 2,4, que ela, na real, é 3,4, porque eu fui muito conservador na hora que eu fui fazer meu cálculo. Tá? Ela foi 3,4. Se eu colocar 3,4 aqui, para quanto que vai essa corrente? Na real, a corrente vai para 435 microamperes. Será que o meu circuito continua funcionando? Que, na verdade, o que aconteceu foi que essa tensão subiu. Né? Além dele ultrapassar 0,7, pelo nosso projeto, né, para circular 30 miliamperes aqui, eu tenho que ter uma corrente, no mínimo, de 270 microamperes, através do nosso projeto. Se essa corrente aumentar, concorda que a corrente IC também vai aumentar? A minha IC de saturação também vai aumentar? Porque ela não é multiplicada pelo beta? Certo? Não, a resposta é não. Mesmo que essa corrente aumente aqui, a minha corrente de saturação não vai aumentar. Por que ela não vai aumentar? Porque esta corrente de saturação só depende, ó, eu já atingi o meu VCE de saturação aqui, não tem como ser abaixo disso, então ela só vai depender deste LED e deste resistor. Eu não consigo, por mais que eu coloque mais corrente aqui, ele não vai dobrar a corrente que está aqui, não tem como, o circuito não deixa passar mais do que os 30 miliamperes que eu tinha projetado. Então, o circuito continua funcionando, né? A única coisa que mudou, como aumentou a corrente de base, é que eu tenho agora uma corrente de emissor maior, que vai ser a soma dos 30 miliamperes mais essa corrente que chegou aqui, tá? Que, essa diferença de 165 miliamperes, né? Microamperes. Mas do ponto de vista do coletor, continua passando a mesma corrente. Se eu projetei para 2,4, para uma corrente mínima disso aqui, para um beta mínimo disso aqui, qualquer variação nesse parâmetro que aumente a corrente de base ou aumente o beta, vai só deixar ele mais saturado. Não quer dizer que eu vou aumentar a corrente de saturação. É como se eu estivesse entrando mais na região de saturação, mas não aumentando a corrente de saturação. A corrente de saturação ela só depende deste resistor, deste LED e deste VCE, que, se ele já estiver na saturação, não varia mais. Então, portanto, a minha corrente não varia mais. Então, mesmo que o meu circuito aumente a tensão de entrada, do ponto de vista do LED, nada acontece de diferente. Continua passando 30 miliamperes tranquilamente, porque este resistor foi projetado para isso. O que pode acontecer? Eu começar a sobrecarregar um pouquinho mais essa saída, né? Era 400, está 435,
ele fica um pouquinho mais sobrecarregado. Mas assim, cá entre nós, pouca coisa, não vai mudar nada no funcionamento, principalmente porque não tem outra porta lógica aqui, né, que vai pegar esse nível lógico, né? Eu estou só ligando ou desligando um LED, então estou no final do meu, é a saída final aqui do meu circuito, né? Eu não preciso disso aqui para processar mais um nível lógico, para depois continuar o processamento disso, de fazendo alguma conta. Não, só quero acender o LED e mostrar qual é o nível lógico que está ali, tá? Então, são coisas importantes aí que a gente precisa entender, que o nosso projeto, ele não precisa ser perfeito, ele precisa funcionar. Agora, se vai ser exatamente do jeito que a gente está imaginando, a gente nunca sabe pela variação dos parâmetros dos componentes. Agora, a gente vai fazer um projeto de driver, né? Olha, o driver está aqui, ó. Né? Carga ligada no coletor e tal. E o que é que vai ser feito agora, tá? A gente está utilizando um Arduino, tá? Para acionar um circuito de chocadeira, né? Uma lâmpada. O Arduino vai ter um programinha lá para poder manter uma temperatura X para chocar os pintinhos lá a forma de controlar essa temperatura é através de uma lâmpada incandescente para gerar o calor. Então, essa lâmpada que eu vou utilizar para conseguir, né, gerar o calor que eu preciso lá é uma lâmpada de 150 watts, tá? Isso aí já foi projetado por alguém e tal, e eu preciso acionar essa lâmpada de uma certa maneira, que também já foi projetado por alguém, mas o meu desafio o Arduino sabe o que ele tem que colocar na saída dele, eu já tenho a lâmpada, o que eu não sei é como é que eu interligo os dois, tá? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Vocês vão ver que a gente vai precisar usar um relé. Então, vamos pensar aqui, ó. Para eu entender o processo, eu preciso saber das especificações do Arduino, que são diferentes da porta TTL. Então, vou lá no manual do Arduino. O parâmetro mais importante aqui que eu preciso ter é qual é a corrente de saída nos pinos I/O dele. Né? Ou de entrada e saída, né? Pode entrar ou sair. Ele fala, ó, eu posso fornecer 20 miliamperes ou eu posso drenar 20 miliamperes, tá certo? Isso aqui não muda, não é igual na porta lógica que é diferente. Não, ele pode drenar ou fornecer. A tensão de operação dele é de 5 volts. Então, eu vou partir do pressuposto que vai ter 5 volts ali quando ele estiver acionando, ao contrário da TTL, que eu tenho mais detalhes, que pode cair e tal. O Arduino não me dá esse detalhe. Eu falei assim, não, confia que quando tiver nível lógico alto é 5 volts mesmo. Então, partindo desses dois parâmetros, né, eu tenho mais dados. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. Ó, eu preciso acionar uma lâmpada de 150 watts, tá? Qual que seria a corrente que está passando pela lâmpada quando ela estiver ligada? A corrente RMS vai ser 150 dividido por 127. Essa lâmpada vai estar ligada na tomada, obviamente, né? Uma lâmpada incandescente, eu não vou acionar ela com a mesma fonte de alimentação do Arduino, seria uma coisa, vamos dizer, não é muito lógico você fazer isso, né? Você precisa de uma potência elevada, você vai colocar uma fonte pequena, já liga na rede mesmo, né? Para poder fazer isso. A lâmpada incandescente, ela é ligada na rede direto. Além disso, se eu olhar para esses números aqui, ó, vai passar 1,2 amperes na minha lâmpada como estiver acesa, IRMS, né? Então, eu precisaria, se eu não tivesse um relé, eu precisaria que o Arduino, de algum jeito, fizesse passar 1,2 amperes na minha lâmpada. Mas lembrando que a minha lâmpada está ligada na tomada, ela não está ligada na fonte DC do Arduino. E o Arduino não consegue fornecer na saída dele uma tensão alternada. Portanto, eu preciso necessariamente, né, de ter um relé. A saída do Arduino é uma saída DC e no máximo de 20 mA, ou seja, não serve para nada aqui, porque eu preciso de uma corrente que seja AC no valor de 1,2 amperes RMS. Tá? Então, isso aqui é a primeira coisa que já me indica que eu não posso ligar o Arduino direto lá. Tá? Que não vai funcionar. Não tem como funcionar desse jeito. O que a gente está tentando ver é, será que o Arduino dá conta de fazer o que eu preciso com a lâmpada? Não, não dá conta. Essa é a primeira conclusão que eu precisaria. Eu preciso de alguma coisa que dê conta. Tá? Eu falo assim, então vamos usar
um driver. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o LED, e no lugar do LED, que a gente fez no exercício anterior, a gente coloca essa lâmpada. Essa lâmpada está ligada na tomada. A tomada é tensão AC. Então, vamos voltar aqui no circuito do LED, rapidinho, só para poder fazer, ó. Vamos imaginar, então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó. A gente coloca uma lâmpada aqui, certo? Aqui a gente liga na tomada, 127, maravilha. Né? E ao invés de ter essa porta lógica aqui, a gente coloca um Arduino, né? A saída do Arduino aqui. Cara, tá tudo errado, né? Arduino, saída DC. Lâmpada, tensão e corrente AC. Transistor, no meu projeto aqui, ele está na base ligado no DC, no coletor ligado no AC. Cara, isso aqui é receita para a gente poder ver eles pipocar na primeira hora que você ligar ele na tomada. Tá tudo errado, tá? Então, assim, o que eu preciso? Não dá para usar o driver desse jeito. Desse jeito não dá, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Em vez de ser 127, não vamos ligar no 127, vamos ligar no 12 volts, certo? Vamos ligar aqui no 12. E aí é o 12 volts que vai ligar a lâmpada. Cara, pode ser, mas assim, qual é a corrente que eu teria de colocar para passar nessa lâmpada para descer 150 watts, né? Se eu fizer uma conta simples aqui, teria de passar 10 amperes para chegar em 120 watts, certo? Então, eu teria de ter um transistor para suportar 10 amperes. Qual que seria a corrente de base? Se eu dividir 10 amperes aí por 100, daria em torno aí de 100 miliamperes, né? O Arduino não consegue alimentar 100 miliamperes. Então, assim, não dá desse jeito também, tá? Então, o jeito mais simples de fazer, então vamos voltar aqui. O jeito mais simples de fazer é colocar um relé. O que é um relé, pessoal? O relé, ele nada mais é um dispositivo super interessante, que ele é o seguinte, ele é uma bobina. Essa bobina aqui, quando eu aplico uma tensão em cima dela, circula uma corrente contínua, tá? Uma corrente DC. E a gente sabe que quando eu tenho um condutor com uma corrente circulando, ele produz campo magnético. E se eu faço ele enroladinho, né, com muitas espiras, esse campo magnético ele se intensifica, né? Então, ao passar corrente aqui, eu tenho a produção de um campo magnético e esse campo magnético ele tem a propriedade de um ímã, né? Ele pode atrair ou repelir. Aí o que o pessoal fez? Eles colocaram perto desse carinha aqui, né, um contato. Então, o que é um contato? Ele seria dois terminais aqui. E aqui um mecanismo, né, que obviamente é bem mais elaborado que isso, tem, né, mas é como se fosse uma chavinha com uma molinha, né, com alguma coisa elástica, que em repouso, por exemplo, né, vou pegar o normalmente fechado, essa chavinha estaria ligada nessa ponta aqui, ou seja, eu estaria com ele fechado aqui. Mas na hora que o meu relé, que passa a corrente na minha bobina, essa bobina energiza, ela puxa esse contato e abre o circuito. Ou o contrário, né? Às vezes ela pode puxar a chavinha para fechar o circuito. E aí é onde a gente tem um contato que a gente chama de normalmente aberto, ou seja, quando eu não tenho corrente aplicada na bobina, é como se a chavinha estivesse na posição aberta aqui, então não passa corrente, e aí quando eu ligo a bobina é que ela vai fechar, ou eu tenho um contato chamado normalmente fechado, ou normally connected, né? Que a chavinha já está aqui, sem precisar de nenhuma corrente na bobina, e quando eu passo a corrente na bobina, ela abre e interrompe o circuito. Então, conforme a aplicação, eu utilizo ele como normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? Então, o que vocês reparam, pessoal? Esse componente aqui, ele dá uma possibilidade enorme. Por quê? Desse lado, eu tenho um circuito de acionamento em corrente contínua, e desse lado, eu só tenho um fio. Esse fio pode ser ligado tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Eu posso, por exemplo, se eu quiser, fazer a mesma coisa que eu fiz com o LED ali, ó, ligando um resistor, um LED aqui, tá? E uma fonte de tensão contínua, para poder
ligar o LED. Então, a gente vê que quando estiver passando corrente, lá no meu transistor, a chavinha vai ser puxada aqui, né? Não parece, né? Mas o ímã vai acionar, vamos dizer assim, né? O campo magnético vai atuar, vai fechar o circuito, o LED acende, tá? Mas eu não preciso ter só uma fonte de corrente contínua aqui. Como isso aqui é um pedaço de fio, eu posso ligá-la numa fonte de corrente alternada. Eu posso substituir isso aqui por uma fonte pela tomada, né? Uma senodona aqui, e aqui não precisa ser o LED, posso colocar minha lâmpada aqui. De forma que quando o relé atracar, que a gente fala, né, que esse contato fechar, vai circular uma corrente, a gente fecha o circuito, é como se ele tivesse o interruptor da parede da nossa casa, né? O relé vai funcionar como um interruptor, nesse caso aqui. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona o relé. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai colocar um relé. Então, vamos lá. Então, vamos pegar os dados do relé. Os dados do relé foram os dados do problema aqui, ó. Eu falei, ó, no meu problema, eu tenho um relé, cujo acionamento, né, ou seja, a corrente na bobina dele, passando pela bobina, é de 75 miliamperes, e a tensão de bobina dele também é de 12 volts. Então, para eu poder acioná-lo, eu preciso ter 12 volts com 75 miliamperes na bobina, que não quer dizer que eu preciso ter desse lado também, tá? Muito bem, se eu utilizar esses dados, o que eu vou perceber? Então vamos colocar o Arduino direto no relé, né? Então está aqui o Arduino, eu venho aqui, já ligo na bobina do meu relé, a saída do Arduino, e aí tá tranquilo, né? Aqui é DC mesmo, maravilha, né? A hora que o Arduino colocar nível lógico alto ali, vai passar corrente nessa bobina, e aí eu aciono e ligo a minha lâmpada, né? Eu posso colocar minha lâmpada aqui, como eu falei para vocês, né? Isso aqui eu posso ligar direto na tomada, lá no 127, para poder acionar. Maravilha! O Arduino aqui liga a minha bobina. Quando ele tiver nível lógico alto, ele faz a minha bobina energizar, a chavinha fecha e a lâmpada acende. Por que isso não funciona? Ele não funciona porque a minha corrente de bobina, para que isso funcione, isso é uma especificação do relé, já vou mostrar para vocês, é de 75 miliamperes. O Arduino fornece no máximo 20 miliamperes. 20 miliamperes, especificação dele. Não posso colocar um cara que fornece 20 miliamperes num circuito que necessita de 75. Eu estou forçando a saída do Arduino, posso queimar, ou simplesmente pode ser que se ele tiver um circuito de proteção que não deixe ultrapassar 20 miliamperes, eu não consiga energizar a bobina e não consiga fazer com que ela feche ou abra, né, o contato para poder acender ou apagar a lâmpada. Então não dá para eu fazer direto. O Arduino ele aciona muita coisa direto, mas nesse caso específico é meio pesado, né, meio puxado. Ele conseguir fazer isso aqui pode não ficar muito confiável, tá? A gente já viu que o Arduino não pode acionar direto a lâmpada, mas como é que a gente sai disso? Então, aqui a gente vai colocar um driver. Agora, uma das especificações que eu preciso ter no meu relé, já eu vou passar pela especificação, pelo datasheet dele, é o seguinte. Esta lâmpada de 150 watts, quando estiver acionada, vai passar por ela 1,2 amperes, que a gente já fez essa conta, certo? Portanto, na especificação do meu relé, que eu preciso especificar ele agora também, a gente tem que ter essa capacidade de circulação de corrente de no mínimo 1,2. Se ele não tiver essa capacidade, eu tenho que trocar de relé. Então, só vamos deixar isso aqui, né? Igual cozinhar, né? Reserva esse dado, essa informação, já nós vamos usar ela de novo, tá? Então, ó, eu preciso acionar o relé com 12 volts, isso é uma especificação de projeto, vai circular, ou o meu projeto é para que tenha um fornecimento suficiente aí para ter 75 miliamperes na bobina dele, e ele precisa suportar no contato dele, no mínimo 1,2 amperes, que é a corrente da minha bobina. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, como essa saída é de 75 miliamperes, a corrente de bobina dele, a saída do Arduino não suporta. Portanto, eu vou precisar de colocar um driver ali.
Então, eu fiz essa volta toda, né, para justificar por que eu preciso do driver e do relé nesse circuito. Então, são duas coisas que eu vou precisar. Como é que fica, então? Então, agora a gente vai pegar o Arduino, vai colocar o meu driver aqui. Quem vai ser a carga do meu driver? Vai ser o relé, a bobina do relé vai ser a carga do meu driver. Eu já explico porque tem esse diodo aqui. E o contato dele, que está separado eletricamente, né, não existe ligação elétrica aqui, está ligado na tomada para poder acionar a minha lâmpada. Então é isso que eu tenho que projetar. E esse projeto é mais fácil do que o outro, inclusive, porque esse projeto é só calcular esse camarada aqui, ó, RB. Não precisa calcular mais nada, né? Eu preciso especificar os outros componentes, mas o único componente que eu preciso calcular é o RB. Então vamos lá, como é que a gente consegue fazer esse cálculo? O IC vai ser quem? O IC é a corrente que precisa passar pela bobina do relé quando ele estiver aceso. Esquece esse diodo aqui, porque ele está polarizado reversamente, ele não está funcionando nesse momento, é como se ele não existisse, tá? Então a corrente ela passa pela bobina e passa pelo transistor, tá? Deixa eu apagar um tanto bom aqui, senão vai ficar meio bagunçado. Então, ó, imagina que o Arduino tenha colocado aqui 5 volts, que é nível lógico alto, vai ter uma corrente de base, essa corrente de base vai gerar uma corrente coletor, esquece esse diodo aqui, a corrente coletor é essa aqui, ó. O caminho que ela está fazendo é este, vai passar por aqui e ser drenado para o terra, tá? Esta corrente coletor é a própria corrente da bobina. Então, eu já parto desse parâmetro, 75 mA, do mesmo jeito que eu parti lá do LED, que era 30 mA. Tá? Então, vamos calcular o IB. O IB vai ser o IC pelo beta. E a gente já viu que, no outro caso, eu utilizei o beta mínimo. Né? Se eu estou utilizando o BC548, eu também não sei, né? Será que o 548 serve para mim? Olha, 75 mA de corrente coletor, ele aguenta até... a gente viu lá, quanto que era mesmo? Eu não lembro. Acho que era 500 mA, né, que ele aguenta, tranquilo, né? Então, ele poderia trabalhar como o meu transistor. Então, eu vou utilizar ele, o beta de 110, que é o beta mínimo, tem um IB de 682 microamperes, ou seja, está circulando aqui neste resistor de base 612 microamperes. Eu preciso que circule 612 microamperes para que circule no coletor a corrente de 75 mili, que vai ser de acionamento dessa bobina aqui, tá? Bom, o meu Arduino suporta isso? Suporta, com o pé nas costas, né? Ele pode fornecer 20 miliamperes, então, tranquilo e calmo. Se o Arduino pode fornecer 20 e só precisa de 682, qual é o resistor que eu tenho que colocar aqui mínimo, na verdade máximo, né, para que isso aconteça? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta, né? O resistor vai ser quem? Vai ser a saída do Arduino menos o 0,7 que fica aqui, é a tensão que fica em cima do resistor, dividido pela corrente que passa por ele, que é o IB. Se eu fizer essa conta, eu preciso de um resistor de 6,2 kΩ na base desse transistor. Se eu colocar 6,2 kΩ na base aqui, ligar direto a bobina do meu relé aqui, que é a especificação que eu tenho de 75 mA, não preciso botar resistor. A própria bobina ela tem uma resistência e ela já vai limitar essa corrente. Então, ao contrário do LED, que eu precisava colocar um outro resistor para limitar, aqui não tem essa necessidade. Muito bem, coloquei 5 volts aqui, o transistor satura, circula a corrente, e aqui vai ligar ou desligar a minha chavinha, dependendo se esse contato for normalmente aberto ou normalmente fechado. Beleza? Então, o projeto, gente, em termos de cálculo, é isso. É só... né, fazer um cálculo de um resistor de base que vai ser suficiente para poder gerar a tensão, a corrente de coletor de acionamento do relé. Eu mudei de 6.3 para 6.2, porque 6.2 é o valor comercial. Eu estou fazendo um projeto, eu preciso ir lá na loja e comprar o resistor. Eu não tenho um resistor de 6.3, tenho de 6.2. Né? Então, o valor comercial mais próximo é 6.2. Aqui eu estou sempre pensando na parte prática também de implementação. Por que eu coloco esse diodo em paralelo com a minha bobina? Isso aqui, ó, o relé é esse pontilhadinho aqui, tá, galera? Ó, o relé é esse aqui, ó. Ele tem 2 terminais para fora aqui, tá? E ele tem 3 terminais aqui. Ele tem 2 aqui, mas ele tem mais um outro, porque se eu quiser usar essa bobina normalmente fechada ou aberta, né?
eu poderia colocar, vocês vão ver já já, que ele tem mais um terminal aqui, que é essa bobina normalmente fechada, tá? Então, poderia usar o mesmo relé como normalmente aberto ou normalmente fechado, dependendo dos contatos que eu coloque nele. Então, por que eu coloco esse diodo reversamente polarizado em paralelo com a bobina? A tensão induzida numa bobina, a LDI-DT, então vamos imaginar que eu acionei aqui, o transistor saturou, está circulando corrente, tá? Se está circulando corrente, eu tenho 12 volts aplicados em cima dessa bobina, porque meu transistor está saturado e não tem nada aplicado nele, tá certo? Ele está com 0 volt. Vamos imaginar agora que eu corte esse transistor. Vamos lá, coloco 0 volt aqui. O que acontece com o meu transistor? Primeira coisa, não passa corrente aqui. Se eu não tenho corrente na base, eu não tenho corrente no coletor. Isso aqui é como se eu não tivesse, né? Esquece o diodo por enquanto. É como se essa corrente que estava passando aqui, ela caísse para 0, certo? A minha corrente de coletor, ela cai para 0, porque eu não tenho corrente de base. Se ela cai para 0, a tensão que estava toda em cima da bobina, ela fica em cima do VCE aqui do transistor. Na hora que acontece isso, pessoal, isso acontece num processo normal de corte do transistor. Esquece esse diodo aqui. O que vai acontecer com essa bobina? Essa bobina, ela estava passando corrente. Agora ela não vai estar passando corrente. O indutor ele não gosta muito de variação brusca de corrente, ou seja, ele vai ter um DI-DT aqui muito brusco. Estava passando um tantão de corrente, não vai passar nada. E além disso, o DI-DT vai ser negativo. Quer dizer que ele vai induzir uma tensão em sentido contrário ao que estava nesta bobina. Porque essa é a natureza dele, é tentar não deixar essa corrente, essa variação ser muito brusca. Na hora que ele faz isso, como a variação que eu coloquei aqui, ela é brusca mesmo, esse DI-DT vai ser alto. Ele vai produzir uma tensão muito alta aqui, talvez muito maior que 12 volts, né? Depende muito aí do DI-DT. Então imagina que eu tenho um VL grande aqui. Olha só como é que o meu VCE está. Quem é o meu VCE? Vamos pegar aqui, ó. Quem que está em cima dele? Antes estava 12 volts, sozinho, porque estava passando corrente, não tinha queda, né? A queda de tensão ficava toda em cima da bobina, sobrava pouco para o VCE aqui. Mas agora não. Agora eu tenho o VL, olha só como é que está a polaridade, mais, menos. E se você pegar aqui a tensão, ela também está mais, menos. Ou seja, o VL está se somando à tensão de alimentação. E o transistor, como está cortado, ele está segurando isso agora. Ele está segurando o VL mais o VCC. Se esse DI-DT for muito abrupto, esse VL vai ser muito grande. Esse VCE que ele vai ter que segurar, né, para não deixar passar corrente, ele vai ser pode ser de centenas de volts. E aí, vocês viram que ele aguenta até 30 volts, né, o BC548. Então, conforme for esse DI-DT, a velocidade de corte, né, pode ser que eu queime meu transistor. Tá? Simplesmente por ter cortado ele e estar com uma carga indutiva no coletor. Se eu coloco esse diodo aqui, olha o que acontece. Né? Ele não estava presente nesse raciocínio que eu fiz até agora. Colocando ele, quando eu tenho mais aqui e menos aqui, eu polarizo esse diodo diretamente. Essa polarização direta vai fazer com que essa tensão não ultrapasse 0,7. Portanto, eu vou ter no máximo uma tensão VL de 0,7. Então, vai ser VCC mais 0,7. Eu já seguro aqui, eu dou aquela clipada, né, aquela cortada na tensão alta. E, além disso, como o meu indutor estava carregado, o campo dele magnético estava carregado, ele vai precisar se descarregar para zerar a corrente, né, porque a corrente tem que zerar, o diodo fornece um circuito muito mais eficaz para isso acontecer. Né? Ele faz com que o indutor se descarregue nele mesmo de uma maneira muito mais rápida, sem ter que passar pelo transistor, sem ter que ir para o terra e passar pela fonte de alimentação. Então, isso aqui é uma proteção para esse tipo de fenômeno que acontece na hora que eu faço o chaveamento de cargas indutivas. Então, ó, no final das contas, então, como é que vai ser o projeto do driver, né?
eu vou ter um transistor BC548, um resistor de 6K2, um relé, que já vou mostrar para vocês, é o T74, que é um relé de 12 volts, e que, esse aqui eu coloquei porque é o que a gente tem lá no almoxarifado, pode ser outro, tá? Mas eu vou dar esse exemplo porque é o que a gente tem no almoxarifado, que a gente até vai fazer prática com ele. Ele é um relé de 12 volts e que aguenta essa corrente que precisa aqui de 1.2, já vou mostrar por quê. E esse diodo em paralelo com a bobina é um diodo N4148, que é um diodo com uma velocidade de chaveamento mais alta, tá? Ele é um diodo para ele cortar essa onda aí do indutor rapidinho. Se eu colocar um N4007 ou 4001, pode ser que ele não tenha um tempo, né, de recuperação reversa suficiente para poder proteger o transistor. Ele tem que ser mais rápido, né, para proteger o transistor. Então o projeto é esse, né, ter esses 4 componentes e beleza, eu posso ligar tranquilamente o meu Arduino controlando uma lâmpada na minha chocadeira. Isso aqui é um relé do ponto de vista prático, né? Então eu mostrei para você o circuito interno dele. Então aqui, ó, só para vocês terem uma noção, é a bobina, tá? Aquela que eu coloco lá no circuito. E esse aqui são os contatos. Então eu tenho um contato, né? Essa hastezinha é a que vai se mover de um lado para o outro. Então eu tenho este daqui para cá, seria um contato que a gente chama de normalmente fechado. Ou seja, normalmente fechado, normally connected, né? Quando a bobina acionar, ele vai para o outro lado, então ele abre. Mas se eu utilizar daqui para cá, eu tenho normalmente aberto, então é o contrário. Ele não está passando corrente, quando a bobina acionar, ele vai para lá e ele fecha para passar corrente. Então, normalmente, o relé ele tem 5 terminais por conta disso. E a gente precisa identificar quem são esses terminais. Como é que eu sei identificar? Aí, olhando aqui para o lado de baixo, ó, eu comparo esse desenho com o desenho que o fabricante me dá. Então, comparando esses dois desenhos, eu consigo, lá no meu protoboard, identificar, né, que a bobina está aqui, ó, a bobina está daqui para cá, tá? E os contatos estão aqui, né? Eu tenho normalmente fechado para baixo e o normalmente aberto para cima, tá? E é assim que eu vou entender, né, como é que é o desenho interno dele, olhando no manual do fabricante, tá? O relé T74, só para vocês terem uma noção, de 12 volts, olha que interessante, está escrito no corpo dele. Se eu ligar ele para acionar uma carga em corrente contínua, ele pode acionar no máximo 14 volts, olha que interessante. Ele é um relé de 12 volts, mas você pode ligar uma carga de 14 volts nele no máximo. Se eu quisesse ligar, ao invés de ligar na tomada aqui, eu ligasse numa fonte contínua, é só 14 volts que ele aguenta, tá? Mas eu posso ligar, se for em tensão alternada, até os 125 volts, né? Aí, assim, no nosso caso é 127, mas é tranquilo, né? Não vai queimar por causa disso. E a corrente máxima que ele suporta nos terminais, né, de contato, ou seja, nessa parte aqui que vai ligar alguma coisa de alta potência, é uma corrente de 20 amperes, tá? E a corrente de bobina dele, onde que está? Cara, no manual dele não está escrita a corrente de bobina. Nós projetamos para 75 miliamperes, mas não está escrito lá. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, tem vários tipos, né, nessa série aqui do T74, eu tenho de 6 volts o relé, de 9, da bobina dele, tá? Então, ó, tensão de bobina, coil voltage, tensão de bobina, 6, 9, 12, 24, ou seja, eu posso ter acionamentos em todas essas tensões. Então, vamos pegar o de 12. A voltagem nominal em cima da bobina é de 12, e ele fala o seguinte, a resistência da bobina, com uma tolerância de mais ou menos 10%, padrão é 240 ohms. Então, se eu pegar 12 e dividir por 240, tensão da bobina dividido pela resistência da bobina, eu tenho a corrente da bobina. E aqui vai dar aproximadamente não, exatamente 50 miliamperes. Então, embora esse dado da corrente de bobina não esteja escrito no manual, eu consigo extraí-lo do manual. Aí vocês falam, puta vida,
projetei um negócio para 75 miliamperes e só tem 50. Só precisava de 50. Tem que fazer o projeto todo de novo? Está todo errado o meu projeto ou não? Resistor de 6.2K aqui. Eu fiz para passar 75 miliamperes para acionar o relé. E agora eu descobri que o relé só precisa de 50. E aí? Precisa mudar o projeto? O que vocês acham? Então, eu projetei para 75, não foi? Quer dizer que na saturação vai passar 75 miliamperes aqui. Né? Quando eu tiver 6.2K, vai passar 75 miliamperes, não é isso? Se eu colocar um relé de 50 miliamperes, vai queimar o relé, não vai? Vai passar 75 aqui. Bom, pessoal, aí assim, só para finalizar, depois vocês revisem o vídeo, né? Se tiver dúvida, na aula que vem a gente retoma. Eu projetei para 75, quer dizer que o IB que passar aqui geraria 75 miliamperes. Obviamente, se eu preciso de menos, quando eu colocar uma bobina aqui, que só peça 50 miliamperes, como é a resistência dela que está no coletor, vai passar só 50 miliamperes. Meu projeto está tranquilo. Eu coloquei 75 mili para poder utilizar um relé de até 75 miliamperes, mas é claro que funciona com menos, tranquilamente, porque o meu projeto para 75 funciona abaixo de 75 também. Tá? Então não preciso mudar o projeto, vai funcionar do mesmo jeito. Inclusive, se eu precisar trocar o relé e não conseguir achar um 50 mili, posso colocar um outro. Estou sendo conservador aqui também. Uma outra opção é fazer as contas todas com 50 e beleza, tranquilo. Aí eu não posso trocar o relé, aí tem que ser esse mesmo e acabou, tá? Então tá bom, pessoal, obrigado mais uma vez, né? Espero que tenha sido claro, né, a explicação e a gente se encontra